Bem, pessoal, iniciou aqui a gravação. Então, a gente vai dar continuidade hoje à nossa disciplina de Química Geral 2. E hoje a gente vai para mais uma aula de exercícios envolvendo questões de cinética química e equilíbrio químico. Inicialmente, a gente vai iniciar pelas questões de cinética química. Bem, pessoal, essa questão aqui é do nosso livro-texto, tá certo? Livro do Brown, que está disponível na página 522, certo? É uma questão clássica que a gente já resolveu outras vezes, e diz o seguinte: você determina que a lei de velocidade para a reação abaixo, que é uma reação de decomposição, né? A gente tem um componente A que vai se decompor em dois produtos, né? B mais C. E a lei de velocidade tem a seguinte fórmula, né? 1V é igual à constante cinética da lei de velocidade, a constante K, multiplicado pela concentração de A elevado ao expoente X, tá certo? E quer saber o valor de A, desculpa, o valor de X em três casos. Então, pessoal, vamos para o primeiro caso, que é o caso do item A. Tá certo? Qual é o valor de X se a velocidade triplica, ou seja, a velocidade é 3 vezes o valor de V, quando a concentração de A também é triplicada. Ou seja, a concentração de A vai ser 3 vezes A. Tá certo? Então, na lei de velocidade global, na lei de velocidade para a reação, tá certo? A gente vai ter esse caso aqui, ó, 3V igual a constante K, vezes a concentração de A, que é 3A elevado a X, tá certo? Então, a gente vai dividir ela, então, pela a lei de velocidade normal, né? V igual a K vezes concentração de A elevado a X, tá certo? E vai cancelar os termos em comum. No caso, o volume, a velocidade, a constante K e A. Então, cancelando esses termos, né? Vai ficar da seguinte forma, né? 3 igual a 3 elevado a X, tá certo? A gente sabe que não aparece nessa expressão, mas 3 elevado a quanto, pessoal? Qual expoente? Alguém pode me falar? 51. Isso, 3 elevado a 1, tá certo? Então, x é igual a 1. Então, nesse caso aqui, pessoal, qual seria a lei de velocidade? Seria o quê? Seria velocidade, né? Igual a constante k, vezes a concentração de ar. Ou seja, uma reação, né? Reação de primeira ordem. Beleza, pessoal? Vamos aqui, pessoal, para o item B. Tá certo? No item B, a velocidade aumenta 8 vezes, tá certo? Enquanto a concentração de ar é dobrada, tá bom? Então, pessoal, de forma análoga, o que a gente tem é o seguinte, ó. Levando como base a equação da lei de velocidade, vai ficar como? Vai ficar 8, né, pessoal? Igual 2, né? Que a concentração de ar foi dobrada, elevado a x, tá certo? Eu já fiz de forma direta, tá bom? Peguei somente essa última parte aqui, ó, pessoal, porque todo esse procedimento aqui vai ser igual, tá certo? Então, só peguei essa última parte aqui. Aí a gente sabe, pessoal, que 8 a gente tem que simplificar na potência de base igual a 2, tá certo? Que, na verdade, 8 vai ser 2 elevado a quanto? 2 elevado a 3. Perfeito. Então, 2 elevado a 3
vai ser igual a 2 elevado a x, tá certo? A gente cancela, então, a mesma base da potência. Daí nós temos que x é igual a 3, tá certo? Então, a lei de velocidade vai ficar como? Vai ficar V, velocidade vai ser igual a constante K, concentração de ar elevado ao cubo. Isso na ordem. Perfeito. Então, nós temos uma reação de, terceira ordem. Finalmente, pessoal, a gente vai aqui para o item C, tá certo? Aí diz o seguinte, ó. Qual o valor de x quando não existe variação na velocidade quando a concentração de ar é triplicada? Então, pessoal, de forma análoga, né? Não há variação. Então, a velocidade vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Tá certo? Enquanto a concentração de ar é triplicada, ou seja, 3 elevado a x. Tá certo? Então, a nossa missão agora, pessoal, é o quê? É colocar um aqui na forma de potência de base igual a 3. Entendeu? Então, vai ser 3 elevado a quanto? De 3 elevado a 1. Vamos lá, pessoal. Definições de potência, né? A gente sabe que todo e qualquer número, né? Sei lá, x elevado a zero é quanto? Na verdade, x não. Vou colocar aqui 10 elevado a zero é quanto? É igual a 1, né, É pessoal? 1. É 1. Então, por definição, né, ó, 3 elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 3 elevado a zero igual a 3 elevado a x. Portanto, x é igual a zero. Beleza? Então, pessoal, como é que fica a nossa equação da velocidade? V é igual a K. Ou seja, a velocidade não depende da concentração de ar, tá certo? Então, essa lei de velocidade, tá certo? É uma reação de ordem zero em relação a ar. Beleza, pessoal? Vamos seguir agora para o exercício 2, tá bom? Quem não entender, por favor, me interrompa, tá certo? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 também é uma questão do Brau, tá certo? Essa questão está na página 526, ó, tá aqui embaixo aqui na referência, tá certo? Que diz o seguinte: a oxidação do dióxido de enxofre, que é o SO2, ao trióxido de enxofre, que é o SO3, é catalisada por dióxido de nitrogênio, que é o NO2, tá certo? A reação procede como a seguir, tá certo? A gente vê que é uma reação em duas etapas, tá bom? Etapa 1, etapa 2. E pede para responder os seguintes itens, tá certo? O item A, o item B e o item C. Vamos lá para o item A, pessoal. O item A pede para mostrar que as duas reações elas podem ser somadas para fornecer a reação de oxidação total. Ou seja, a reação
em que o SO2 ele é oxidado ao SO3. Beleza? Então, pessoal, aqui basta a gente somar as duas equações, tá certo? Aí, pessoal, vamos aqui para a reação da etapa 2, tá certo? Vou chamar essa reação aqui, essa primeira reação de etapa 1 e aqui de etapa 2. Beleza? Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui na segunda etapa, a gente tem quantos mols de ON, de óxido de nitrogênio? Nós temos 2, né? E aqui na primeira etapa, na primeira reação? Tem um. Pronto. Então, para a gente somar, né? A gente precisa o quê? Igual ao número de mols, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar essa primeira reação por 2. Tá certo? Então, aqui vai ficar com quantos? 2 mols de NO2, tá certo? Mais 2 mols de SO2, mais 2 mols de NO, mais 2 mols de SO3. Então, a gente vai agora cancelar os termos incomuns, né? Tá certo? Que é quem? 2 mols de NO2 com 2 mols de NO2. Tá certo? Quem mais, pessoal? 2 mol de NO com 2 mol de NO. Perfeito. Então, a nossa reação, né, de oxidação total vai ser quem? Vai ser 2 mols, né, de SO2, tá certo? Reagindo com 1 mol de gás oxigênio, dando 2 mols de SO3 gasoso, tá certo? Sempre é bom, pessoal, a gente conferir o número de mols para ver se... Quer dizer, o número de átomos nos reagentes e produtos para ver se a reação está de fato balanceada, tá certo? Em relação ao enxofre, pessoal, nós temos 2 átomos nos reagentes, né? E 2 nos produtos. Então tá balanceado, não tá? Em relação ao oxigênio, pessoal, nós temos 4 átomos aqui na molécula de SO2, mais 2 aqui, então temos 6. E nos produtos também, ó, 2 vezes 3 também temos 6 átomos. Então tá devidamente balanceado. Beleza? Professor, nesse caso aí, se não tivesse balanceada a equação, a gente teria que balancear. Uhum. Com toda certeza. Se não tivesse balanceado, tá bom? Mas assim, como você somou as duas reações, né? As duas, já que é a reação que ocorre em mais de uma etapa, ocorre em 2 etapas, então, se você igualar os termos incomuns para cancelar, então a equação global, tá certo? Que é essa equação aqui de baixo, ela já vai estar balanceada. Tudo bem? Vamos agora para o item B, tá certo? Por que consideramos que o NO2, tá certo? Que é esse composto que aparece aqui nos reagentes e também aqui nos produtos aqui da reação seguinte, ele é um catalisador e não um intermediário? Aí, pessoal, lembrando da aula passada, tá certo? Que a gente viu a definição de composto intermediário. Composto intermediário é quem? Lembrando a definição. É aquele componente, pessoal, que é formado em uma etapa, tá certo? E é consumido na etapa seguinte. Tá certo? Então, pessoal, a questão não pergunta isso, não pergunta quem é o composto intermediário, mas olhando para cá, pessoal, para as reações na etapa 1 e na etapa 2, pessoal. Tem algum componente que é formado na etapa 1 e é consumido na etapa 2?
Pessoal, por favor, alguém me ajuda aí. SO2. SO2. O SO2 ele é formado na primeira etapa. Vamos lá, composto intermediário é aquele componente que é formado em uma etapa e é consumido na etapa seguinte. Então, olhando para cá, pessoal, quem é o composto que é formado na primeira etapa e é consumido na etapa 2? Pessoal, tá aí me ajudem aí. No caso, nesse caso seria o NO2. Vamos lá, pessoal. Quem é formado? Quem é formado aqui na primeira etapa? É o NO e o SO3, na verdade. Então, somente um desses dois pode ser um componente intermediário. E a gente vê aqui na segunda etapa que o NO é consumido, na verdade? Então, pela definição de composto intermediário, tá certo? O componente intermediário nessa reação, quem é? Opa. Quem é o componente intermediário? É o NO, né, pessoal? Tá certo? Ó, ele é formado aqui na primeira etapa e é consumido aqui na segunda etapa. Ó. Então, é o óxido de nitrogênio. Beleza? Ficou claro agora? Professor, não entendi, não. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Porque eu achei que, tipo, se ele fosse consumido, ele ia sumir, entendeu? Alguma coisa aí tinha que sumir. Vamos lá. Ele sumiu. Sumiu, não? Tu tá vendo? Ó, vamos lá. Na primeira etapa, o NO, ele é formado, não é verdade? Tá vendo aqui o NO? Tô vendo. Pronto. E na segunda etapa, ele deixa esse produto, ele é reagente, né? Ou seja, Sim. ele some, não some? Que aqui não tem NO. Então, ele é um composto intermediário. Tá certo? E agora, deu para entender? Agora ficou mais claro, mas ainda tô confusa. É muita coisa. É não. Tá certo? Aí, vamos lá. Então, já sabendo que o NO ele é um composto intermediário, aí pergunta, por que consideramos que o NO2, tá certo, já é outro composto? Porque NO2, ele é um catalisador, tá certo? Ele é um catalisador e não é um intermediário. Simples, pessoal. Ele é um catalisador, visto que ele é consumido aqui, ó, na primeira etapa, tá vendo, ó? Vocês conseguem observar aqui, ó? Ele é consumido aqui, tá certo? E é reproduzido aqui na segunda etapa, entendeu? Na reação seguinte. Ou seja, ele entra e sai de forma inalterada do processo. Tá certo? Então, com base nisso, ele só pode ser o quê? Um catalisador. Ele participa da reação, porém não é consumido. Tá certo? Na verdade, ele é consumido na primeira etapa e é reproduzido na segunda. Diferentemente do NO, que ele é produzido na primeira etapa e consumido na segunda, entendeu? O NO2, ele é consumido na primeira etapa, tá certo? E é reproduzido na segunda etapa, ou seja, ele entra e sai de forma inalterada do processo reacional. Tá certo? Agora eu entendi melhor, professor. Pronto. Eu usei a definição de intermediário justamente para introduzir a definição de catalisador, tá certo? Para vocês não confundirem o que é um, o que é o outro. Professor, na prova vai ter questão assim? Igual a anterior que o senhor explicou?
tudo que eu ensino para vocês, tanto nas aulas de exercício, como também nas aulas gravadas, nos slides, principalmente nos slides, né? Mas também o que é passado nas apostilas, pessoal, é passivo de estar na prova, viu? É porque é tanta questão, naquelas aulas que o senhor pediu para assistir, que eu estava com dúvida, aí o senhor disse que eu assistisse primeiro para depois tirar as dúvidas, se quisesse. Uhum. Aí eu assisti. Aí, tipo, das que eu vi, nenhuma era parecida assim. Tipo, era parecida, mas nenhuma era, tipo, essa resolução que o senhor tá fazendo agora, nenhuma das duas. Na verdade, eu tô achando essas bem mais simples. É, rapaz. É bem mais simples, viu? Vamos lá para... É mais simples, não tem perigo de cair na prova, né? Cai sim, viu? Cai tudo. Vamos aqui para o item C. Aí pergunta, pessoal, para finalizar aqui o exercício 2. Pergunta, esse é um exemplo de catálise homogênea ou heterogênea? Primeiramente, pessoal, quer um catalisador mesmo? Me diga aí para mim, por favor. Por favor, pessoal, quer um catalisador? É aquele que entra e sai na reação sem haver nenhuma mudança? Não, eu estou perguntando assim, Ah. desses constituintes aqui, desses componentes, que é um catalisador. Não é o NO, não? NO2, né? NO2, no caso. Pronto. Qual é o estado dele? Gasoso. Perfeito. Ele está no estado gás, né? E qual é o estado físico dos outros componentes? Gasoso? Gasoso, né? É, o mesmo. Pronto. Então é o seguinte, pessoal. Ó. Os outros reagentes, que é o SO2 e o oxigênio, O2, são todos gasosos, não é verdade? Sim. Então, como o catalisador está na mesma fase que os reagentes, que é o SO2, e o gás oxigênio, o O2, logo é um processo de catálise homogênea. Tá certo? Se a gente tivesse um catalisador sólido, por exemplo, a gente tinha um processo de catálise heterogênea, porque a fase do catalisador é diferente da fase dos reagentes, tá certo? Mas quando a gente tem um catalisador na mesma fase dos reagentes, a gente tem um processo de catálise homogênea, ok? Vamos agora seguir para as questões envolvendo equilíbrio químico. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Em relação a essa questão aqui, certo? Essa questão, a gente também retirou do livro texto da gente, que é o Brau, tá certo? Essa questão, ela está na página 559, que diz o seguinte, escreva a expressão para a constante de equilíbrio para as seguintes equações abaixo, certo? Em cada caso, indique se a reação ela é homogênea ou heterogênea. Vamos lá, pessoal, só para relembrar o que vocês viram nas videoaulas, tá certo? Algumas definições importantes, tá certo? Acerca da constante de equilíbrio. A expressão da constante de equilíbrio depende apenas da estequiometria da reação, tá certo? Que é a equação da reação química, ok? Outra coisa, o valor da constante de equilíbrio para uma reação, ela depende da temperatura e não depende das concentrações iniciais dos reagentes, tá certo? A constante de equilíbrio é uma grandeza adimensional e na expressão da constante de equilíbrio usa-se concentração molar, que é simbolizada por colchetes, né? Que é dado em mol por litro para espécies em fase aquosa, e pressões parciais nas unidades de atmosfera, ATM, para espécies na fase gás, para espécies gasosas. Tá certo? Outra coisa,
líquidos e sólidos não aparecem na expressão da constante de equilíbrio, tá certo? Aparece somente quais substâncias? Substâncias aquosas, íons, por exemplo, e os gases. Então, galera, sabendo disso, vamos aqui para resolver aqui as questões dos itens A a E. Beleza? Então, pessoal, primeiramente, vamos fazer aqui o item A. Em relação ao item A, pessoal, as espécies estão em qual fase? Olha, pessoal. Gasoso. Fase gás, né? Então, na expressão da constante de equilíbrio, a gente vai usar quem? As pressões parciais dos constituintes, tá certo? Então, a constante de equilíbrio, tá certo? Vai ser igual a quem? A pressão parcial dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Aqui não aparece não, pessoal, mas aqui tem quanto aqui? 1 mol, na verdade? E aqui tem o quê? 1 mol. 1 mol também. Então vai ser a pressão parcial do N2O, tá certo? Multiplicado pela pressão parcial do NO2, dividido pela pressão parcial do NO, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. É quanto, pessoal? 3. 3. Perfeito, não tá? Pronto. Sem respirar agora, vamos agora para o item B. Por favor, qual é a expressão da constante de equilíbrio para o item B? Pode falar. Pressão parcial do CS2, né? Vezes pressão parcial do H2 elevado a 4. Perfeito. Dividido pela pressão parcial do CH4 vezes H2S elevado ao quadrado. Muito bem. Tá certo? Vamos agora para o item C. Constante de equilíbrio vai ser igual a quem, pessoal? Essa aí muda porque tem uma fase sólida e outro gasoso? Pronto, muda sim. A gente sabe que tanto sólidos como líquidos são substâncias puras que não interferem no equilíbrio químico, tá certo? Então, eles não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio. Então, isso aqui é como se fosse igual a 1. Você não leva em consideração. Então, vai ficar como? Vai ficar a Pressão pressão parcial, o CO elevado a 4. a 4, né? Você não bota isso aqui como se fosse igual a 1 vezes 1, então você não coloca na expressão. Divide por quem? NiCO4. A pressão parcial do NiCO4. Perfeito. Vamos agora para o item D. Certo? Como é que fica a expressão da constante de equilíbrio para o item D? Pressão parcial do AG. Opa! Opa, tá gasoso ele? Não, tá aquoso, né? Aquoso. É íon, né? Então, é a concentração molar, né? Do H+, certo? Elevado a 1, mas não se coloca, né? Vezes quem?
concentração molar do íon fluoreto, o F-, dividir pela concentração molar do HF, certo? Elevado a 1. Não coloca porque fica subentendido. Então, pessoal, sabendo disso, como é que fica agora a expressão do item E, pessoal? Por favor, alguém me ajuda? Vamos lá. O íon KEQ, concentração molar do íon Ag+, ao quadrado ou não coloca o coeficiente? Com certeza, tem que levar em consideração, né? Porque a constante de equilíbrio depende da equação estequiométrica. O zinco entra? Não. Sólido, né? Perfeito. Divide por quem, pessoal? Concentração de Zn2+ aquoso. Tá certo? Aqui não aparece não, pessoal, mas aqui tem 1, né? Aí aqui também fica elevado a 1, você não coloca. Beleza? Então, pessoal, assim como os sólidos, se tivesse também algum solvente líquido, tá bom? Um álcool ou a água também não entra na expressão de equilíbrio. Tá certo? Aí, pessoal, a questão acaba aqui? Não. Porque, além de escrever a expressão para a constante de equilíbrio, a questão também pede para indicar, tá certo? Quais reações são homogêneas e quais são heterogêneas. Tá bom? Homogêneas, pessoal, são aquelas reações em que tanto os reagentes como os produtos estão na mesma fase. Tá certo? Tem o mesmo estado de agregação. Então, pessoal, olhando para cá, para essas reações do item A ao item E, quais reações são homogêneas? Quais têm equilíbrio homogêneo? Quais são os itens? A e B. Pronto, o item A. Qual o outro? B. B também, né? E qual o outro? O D, todos são aquosos, não é? Isso, B e D. Perfeito. Aí, pessoal, quais reações são heterogêneas, tem um equilíbrio heterogêneo? São as demais, né? Que é o item C, pessoal, que os reagentes, o reagente está em estado gasoso, já o produto está na fase gás, mas também na fase sólida. Então, vai ser o item C, né? E o item E. Pronto. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tá mais fácil que as questões da lista, é? Tá menos pior, professor. Com certeza essas questões estão bem mais fáceis. Vamos agora, pessoal, para o último exercício, tá certo? Que é também um exercício envolvendo equilíbrio químico, que diz o seguinte, ó. Para a seguinte reação, tá certo? Tá aqui o ΔH de reação, tá aqui a reação escrita abaixo, né? Aí pergunta, né? Como o rendimento, né? Como a formação do produto, né? Que é o C6H12O6, é afetado quando o sistema está em equilíbrio e sofre essas seguintes perturbações. Tá certo? Aí, pessoal, para resolver essa questão, a gente vai utilizar o princípio de Le Chatelier. Vocês já estudaram isso? Não estudaram? Pessoal, me responda aí, por favor. Já, professor, mas faz tanto tempo. Não, se eu passei agora para vocês.
Não, antes do senhor eu já tinha estudado, mas fazia muito tempo. Pronto. Mas assim, pessoal, o Príncipe de Chatelier diz o seguinte, né? Quando a gente tem um sistema em equilíbrio, tá certo? Esse sistema ele é sujeito a perturbação, o sistema ele restabelece o equilíbrio de tal forma a anular esta perturbação. Tá certo? Vamos lá. Em relação ao item A, por exemplo, ó, como é alterado o rendimento do C6H12O6, tá certo? Primeiramente, pessoal, a gente vai definir se esse componente ele é reagente ou produto da reação. Esse componente, pessoal, ele é reagente ou produto? Me responda aí, por favor. É produto. Ele é produto, não é verdade? Até porque fala em rendimento, né? Aí é o seguinte, pessoal, ó. O sistema está em equilíbrio químico. Aí você aumenta a concentração do CO2, tá certo? Você aumentou a concentração aqui da pressão parcial do CO2. Tá certo? Se você aumentou, o sistema, com base no princípio de Le Chatelier, né? Ou seja, o sistema vai restabelecer o equilíbrio de tal forma o quê? Anular essa perturbação. Para anular essa perturbação, o que a gente tem que fazer é o quê? Diminuir, né? A concentração, na verdade, se você aumentou, tem que diminuir para anular, não é verdade? Então, quando você diminui, o que é que acontece? CO2, ele é convertido em quê? Os produtos. Não é verdade? Então, a reação de formação dos produtos. Então, com base nisso, pessoal, o rendimento do produto, que é o C6H2O6, ele aumenta ou diminui? O rendimento só pode aumentar, né, pessoal? Se você aumenta CO2, tem que anular, ou seja, tem que diminuir essa concentração, tem que converter no produto. Então, a reação vai se colocar no sentido direto, no sentido dos produtos, tá certo? Então, o rendimento do produto, do C6H2, ele vai aumentar. O rendimento aumenta. Tá certo? Aí vamos agora para o item B. Como é que fica o rendimento pelo aumento da temperatura? Vamos lá, pessoal. Para responder isso, a gente tem que, primeiramente, classificar a reação, certo? De acordo com a entalpia. O ΔH aqui, pessoal, ele é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Então, a reação, ela é o quê? Ela é endotérmica, né? Em reações endotérmicas, pessoal, calor atua como reagente. Certo? Então, vamos lá. Então, se calor atua como reagente, é o seguinte. É como se você estivesse colocando mais reagente na reação, tá certo? Tá aqui, ó. A temperatura aqui, ó. Você aumenta a temperatura. Então, se você está aumentando a temperatura, é como se estivesse aumentando aqui a quantidade dos reagentes, ó. Certo? Então, se você está aumentando a quantidade dos reagentes, o sistema está em equilíbrio, né? Então, ele tem que o quê? Tem que restabelecer de tal forma a anular esse reagente. Ou seja, a reação vai se colocar em qual sentido? No sentido de quem? Dos reagentes dos produtos. No sentido direto, né? Então, vai o quê? Formar mais o quê? Mais produto. Então, nesse caso, o rendimento
do C6H12O6, o rendimento vai fazer o quê? O rendimento Aumentar. aumenta, perfeito. Vamos agora, pessoal, para o item C, certo? No item C, a remoção de quem? Do CO2, certo? Eu pergunto para vocês, o CO2, ele é reagente ou produto? É reagente. É reagente. Certo? Ou seja, você está reduzindo aqui a concentração do CO2. Então, para o sistema restabelecer, o que tem que fazer, pessoal? Tem que aumentar, né, a concentração do CO2. Não é verdade? De forma a anular essa perturbação. Vocês concordam comigo? Quem cala consente, então vocês concordam, tá certo? Então, nesse caso, a reação vai deslocar em qual sentido? A reação se desloca no sentido dos reagentes. Certo? Eu pergunto para vocês, no caso aqui, o C6H12O6, a concentração aumenta ou diminui? Ou seja, se desloca no sentido dos reagentes, né? Eu acho que diminui, Ó, mas não tenho certeza. se desloca no sentido dos reagentes, então o C6H12 ele passa a ser o quê? Ser um reagente, né? Então ele vai ser consumido, não é verdade? Então o seu rendimento vai fazer o quê? Vai diminuir, né? Não tem certeza, mas acertou, viu? O rendimento do C6H12O6 diminui. Beleza? Aí, pessoal, vamos agora para o item D. Tá certo? Há uma diminuição da pressão total, tá bom? Aí, pessoal, vocês devem ter visto nas videoaulas, tá certo? Que a pressão total, a sua variação só altera se o número de mols de matéria em estado gasoso for diferente nos reagentes e nos produtos, tá certo? Mas eu pergunto para vocês aqui, né? Nós temos quanto número de mols da fase gás aqui nos reagentes? Quantos mols? 6. 6 mols, não é verdade? Nos produtos, você tem quantos mols de gás? 6 também. 6. Então, nesse caso, o equilíbrio ele não vai depender da pressão total, né? Então, a gente pode o quê? Pode aumentar, pode diminuir, de tal forma que o rendimento do C6H12O6 não é afetado. Certo? E finalmente, pessoal, o item diz o seguinte, né? Como é que fica o rendimento do produto pela adição de catalisador? Aumenta ou diminui? Ou fica inalterado? Primeiramente, pessoal, lembrando aquele slide anterior, tá certo? Aqui fala alguma coisa sobre catalisador? Fala ou não?
Não fala, né, pessoal? Na verdade, o catalisador, pessoal, ele aumenta a velocidade de reação, tá certo? E alguns casos também pode retardar, mas quando a gente fala em catalisador, a gente sempre pensa em aumentar a velocidade de reação, mas o equilíbrio, pessoal, ele não é alterado, tá certo? Então, nesse caso aqui, no item E também, aqui, ó, o rendimento não é afetado. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito grande, tá certo? Quem tiver mais alguma dúvida, eu posso tirar depois, mas se quiser perguntar agora, eu também respondo. O que é que vocês acham? Eu paro logo o vídeo para o vídeo não ficar muito longo? É melhor parar logo, professor. Pronto. Então, só para enfatizar, tá certo? Essas questões, elas são questões do nosso livro texto, o Brau, tá certo? Tá aqui a referência, tá certo? E vamos continuar agora nas dúvidas de vocês. Vou manter aqui as alterações feitas. Vou colocar o slide lá na nossa biblioteca da disciplina. Tá certo? E vou aqui parar a nossa gravação.